Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de março de 2022, e estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Os Mensageiros, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, nos mostrando a vida no mundo espiritual. Eu vou solicitar para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã irá fazer a recapitulação, a aramita, do nosso último estudo. Jesus amigo, te agradecemos essa oportunidade de trabalho, de estudo, essa luz, essa misericórdia para conosco, nesse ambiente caricioso, de amizade, de fraternidade, que podemos falar da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esses ensinamentos, essas lições, para que possamos colocar em prática imediatamente. O tempo urge, é tão rápido, e que possamos estar sempre ligados contigo. Abre nosso entendimento e nosso coração, que assim seja. Assim seja. Em nosso último estudo, ainda estão conversando e vimos as histórias das senhoras, que faliram no serviço mediúnico. A história da Ernestina, que faliu por medo. A história da Betina, que desconfiava de todos, de tudo ela desconfiava. Do doutrinador, dos espíritos, até dela mesma. E por último, nós vimos a história de um que, ele não cita o nome, mas ele, enquanto a esposa esteve viva, a Adélia, ele conseguiu manter o serviço. Depois que a Adélia desencarnou, ele achava que uma outra companheira ia ajudá-la, mas ele diz que foi acidentado, A companheira dele o arrastou para perversões sexuais e ele também perdeu a oportunidade, o serviço, e ele está esperando no futuro, mas ele disse que ele só quer ir se for com a Adélia, a bem-amada. Acho que a Adélia já foi. Vamos lá então, para a experiência de Joel, capítulo 10. Temos aqui ao nosso lado o nosso querido Tarcísio, que irá nos ajudar com a leitura, e o nosso querido Igor. Afastando-nos para um canto do salão, porque lembra que eles estão aqui dentro desse salão e ouvindo a história de cada um. Curiosidade, tia? Não, aprendizado. É aprendizado. Não é fofoca, é aprendizado. Tá? Então, afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Perguntou atencioso: Então, meu caro Joel, como vai? O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Indagou o companheiro com interesse. Cederam as vertigens? Agora são mais espaçadas e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcido nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais, em tarefa mediúnica, e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípio de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena, eu fui fraco demais. Interpôs Vicente em tom fraterno. O que mais me impressiona no caso dele, porém, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas. Após demorar-se por lá muito tempo,
voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas, relativamente ao pretérito. Então você vê aí que o Joel viveu um bom tempo em regiões inferiores. Saiu de lá, mas ele ainda não está muito bem, na verdade? Ele carrega alucinações estranhas. Perguntei surpreendido. Perguntou André, ao passado? Esclareceu Joel humilde. Sim, minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometia à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial, que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, Indagou André, mas por quê? Perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Porque, olha, ele estava, a reencarnação, a programação, ele foi ao Ministério do... E lá o que eles fizeram? Aplicaram um tratamento especial que aguçou as percepções dele, as percepções. Ele necessitava de condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Então, toda uma programação para ele reencarnar. E você está vendo aí na área da mediunidade. Aí o André é muito curioso, disse, mas por quê? Perdeu as realizações tão só em virtude dessa sensibilidade adquirida? André ali, né, perdeu por quê? Essa sensibilidade te fez mal? Joel sorriu e obtemperou. não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. E André Luiz, o que tu tá falando? O que tu dizem? O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, em vez de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Então a gente percebe aqui, quando ele ouve aquele, que diz aqui, ó, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial, que me aguçou as percepções. Então, qual era a percepção dele aguçada nessa faculdade mediúnica? Ele tinha capacidade de lembrar do passado. Não só o dele. Olha que coisa intricada. Por exemplo, hoje, vou fazer aqui uma ressalva. Nós estamos vivendo um surto mesmo no nosso movimento espírita, de pessoas fazendo curso para fazer regressão de memória. E todo mundo monta um consultório, estou criticando mesmo. Todo mundo monta um consultório e cobra para realizar isso. E a turma do curioso, dos curiosos, vão em busca disso. Gente, aqui a gente está vendo um irmão que veio com a faculdade mediúnica para isso. Então, quando você fala em adentrar no mundo, no nosso inconsciente, naquilo que está guardado, isso é algo muito cuidadoso.
E quem me garante que não é muito mais a mente ali exaltada do que verdadeiramente uma lembrança do passado? Então, espiritismo não é brincadeira. E estar reencarnado também não é. Então, esse era o quadro dele. Aí o que ele fez? Olha só. Para definir roteiro, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando o próximo e a si mesmo. Esse era o trabalho dele. O que ele fez para variar? Como um espírito rebelde e terrícola. Meus amores, amados irmãos, todos nós somos preparados para reencarnar. Papai do céu não nos joga aqui e diz: te vira. Você vai reencarnar, você tem esse compromisso, você tem esse débito, você tem essa encrenca. Vou te dar toda uma estrutura para você trabalhar. Até agora aqui, a gente encontrou alguém que cumpriu o trabalho? Não. Por quê? Porque a característica do terrícola é rebeldia. Tia, como é que eu posso saber se eu estou cumprindo o meu trabalho? Você está seguindo Jesus? Se você está seguindo Jesus, você está cumprindo o seu dever. Se você não está seguindo Jesus, você não está cumprindo o seu dever. Pronto. Eu não preciso fazer nenhum curso para entender isso. Se em algum momento eu deixei de seguir Jesus, em algum momento eu não cumpri o meu dever. Se hoje, durante o meu dia, em algum momento eu neguei Jesus com a minha atitude, nesse momento eu não segui o meu dever. Pronto, acabou. É isso. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até ao fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão, no mesmo tom, na mesma extensão de voz, que não era nada muito alegre, porque ele estava muito ocupado. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito, senão com o rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores
que nos batiam à porta, situações que reclamavam um testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras, nas qual eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. A gente observa toda a trajetória de Joel. Então, olha só, ele lembrou do passado dele, como padre, inquisidor. Ele pôde ver as pessoas que estavam em torno dele, descobrir o passado e que quase todos também estavam envolvidos como inquisidor. E o que ele fez com tudo isso, gente? Nem se tocou, né? Nem se apercebeu que se ele tinha débitos, ele teria que resgatar esses débitos, trabalhar. E ele estava inserido no centro espírita, tinha trabalho a realizar semanal no processo da evangelização, tinha uma instituição de crianças, tinha um atendimento ambulatorial, e ele simplesmente se fechou na sua curiosidade e cada vez queria mais saber da vida alheia e da dele. Ou seja, aquilo que ele deveria usar em benefício do coletivo, ele passou a utilizar por uma mera curiosidade. E aí o que ele fez? Olha aqui a palavra. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se. Ainda há pouco nós não estávamos falando da mente? Sim. Agora olha só, o Gaspar de Lorenzo, uma figura solerte, ou seja, ardilosa, de inquisidor cruel. Meus irmãos, a Inquisição, quase 6 séculos. Você tem noção do que é isso? O período ali da Idade Média? Muitos de nós vivemos lá. É por isso que às vezes a gente vê dentro das instituições religiosas inquisidores, que apesar de estar em uma nova religião, ainda continua perseguindo. Se não for do jeito dele, a pessoa persegue. É aquilo que nós falamos, às vezes, é o inimigo encarnado dentro da religião para perseguir quem faz o bem. O que aconteceu aqui com o Gaspar de Lorenzo? Ele viu, ele tinha essa capacidade. O velho Gaspar de Lorenzo, ele não induzia a pessoa a fazer a regressão, ele via a história da pessoa. Lembra que ele foi preparado para isso. Que não ligava a situação da
pessoa com o que ela tinha feito, né? Mas ele procurava, podia Curiosidade. Estava com esse povo. Poxa vida, olha, eu já aprontei que só, então deixa eu aproveitar. Ele diz que a volúpia das sensações é como se ele tivesse viciado álcool, igual o álcool que embriaga, fez ele esquecer os deveres. Exatamente. Então, olha só aqui, olha o Gaspar de Lourenço, figura ardilosa de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, tá? Era um amiguinho dele lá da Idade Média, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Isso é uma aprovação ou uma expiação? Expiação. Está em regime de liberdade ou prisão? Prisão. O talento que foi dado, se eu não souber utilizar, o que o papai faz? Tira. Então, não existe um mal que eu faça que eu não tenha que corrigir. Nenhum. Porque a lei de Deus é perfeita. Daí não sairás até pagar o último centavo. O último centavo. Hoje de manhã, na minha oração da manhã, eu peguei o livro Pão Nosso e uma mensagem que Jesus curava um cego, um endemoniado, e ele sentiu tanta paz de estar ao lado do Cristo, que ele disse assim: posso ficar aqui? Deixa eu ficar aqui? E Jesus disse: não, volte para o seu lar, compareça lá e mostre-se aos seus. Então, quantas vezes a gente não quer fugir das nossas responsabilidades? E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa. Ah, fulano, nossa! E ele não prestava atenção. Mas a gente não faz isso também em espiritismo? A gente lê um livro desse e acha o máximo e pronto, fica nisso. A gente vai para uma reunião mediúnica, acha o máximo, pronto, fica nisso. A gente escuta uma palestra, acha o máximo, pronto, fica nisso. Qual é a diferença entre nós e Joel? Nenhum. Se eu escuto tudo e não mudo, eu sou o Joel. Se eu escuto tudo e me esforço, eu comecei a entender o que é o espiritismo. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Mas ele não ficou alucinado no mundo espiritual. Ele já estava alucinado quando estava encarnado. Adoeceu a mente. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem agora um doloroso martírio. Estou sendo submetida a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Vai entrar numa crise. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, rapidamente, e passando-lhe a mão, a destra ali na fronte, murmurava em voz firme: Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Não foi nisso que ele adoeceu a mente? Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Foi bom? Preso lá. Tanto buscou que ficou preso. É aquilo que a gente tem aprendido, né, Carlinha? Uma reencarnação é um investimento muito alto e não é brincadeira. Ninguém está brincando de casinha, brincando de profissão. Isso é sério. E principalmente nesses momentos que os tempos são chegados. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, espiritismo não é brincadeira. E estar reencarnado também não é. Todos nós somos preparados para reencarnar. Papai do céu não nos joga aqui e diz: te vira.
Você vai reencarnar, você tem esse compromisso, você tem esse débito, você tem essa encrenca. Vou te dar toda uma estrutura para você trabalhar. Até agora aqui, a gente encontrou alguém que cumpriu o trabalho? Tia, como é que eu posso saber se eu estou cumprindo o meu trabalho? Você está seguindo Jesus? Se você está seguindo Jesus, você está cumprindo o seu dever. Se você não está seguindo Jesus, você não está cumprindo o seu dever. Pronto! Não existe um mal que eu faça que eu não tenha que corrigir. Nenhum. Porque a lei de Deus é perfeita. Daí não sairás até pagar o último centavo. O último centavo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga aqui presente e aos nossos amigos espirituais que sempre estão sempre nos conduzindo em nome de Jesus. Graça te damos, amado Mestre, nos fortalece e que nós possamos acordar desse sono pesado da acomodação. Que assim seja.